A igreja não é apenas uma reunião de pessoas com afinidades espirituais ou um espaço para experiências religiosas ocasionais. Ela é uma comunidade visível que representa aqui na Terra o governo de Cristo. Quando os cristãos se reúnem em nome de Jesus, eles não estão apenas buscando encorajamento mútuo. Eles estão exercendo de forma concreta as responsabilidades do reino de Deus. É nesse sentido que a igreja local se torna uma embaixada do céu, o lugar onde a autoridade de Cristo é reconhecida e exercida de forma prática. O Evangelho também não se resume a uma mensagem individual de salvação, mas uma proclamação que cria um povo. E esse povo reunido em torno da palavra e do batismo recebe também a responsabilidade de identificar quem pertence ou não ao corpo de Cristo. A igreja não cria cristãos, essa é uma tarefa do Espírito Santo, mas a igreja confirma publicamente a fé daqueles que professam seguir a Jesus, e isso é de fundamental importância. Nesse processo, a comunidade age como guardiã do Evangelho, zelando para que a mensagem não seja distorcida nem diluída. Essa instituição não é arbitrária, ela não é humana, mas ela foi delegada pelo próprio Cristo. Jesus Cristo pessoalmente confiou à igreja a responsabilidade de anunciar, de afirmar e de preservar a mensagem do Evangelho, isso tudo sob o seu poder. Quando uma igreja recebe novos membros ou quando ela celebra, por exemplo, a ceia do Senhor, ela está declarando diante do mundo quem são aqueles que confessam o nome de Cristo e que vivem sob o seu senhorio. Essa é uma função espiritual de enorme peso e de enorme dignidade. Por isso, a vida cristã não pode ser pensada de forma isolada. Viver a fé sem igreja é como tentar ser cidadão de um país sem reconhecer a sua comunidade ou suas leis. O discipulado só ganha forma plena na convivência com irmãos, na submissão mútua e no compromisso com a comunidade local. Ali, no dia a dia, somos treinados a amar, perdoar, servir, proclamar juntos o Evangelho que nos salvou. A igreja, portanto, é uma necessidade. Ela não é opcional e nem periférica para a vida cristã. É no ajuntamento visível do povo de Deus que o reino de Deus se torna palpável, que o Evangelho é protegido e ele é proclamado, e que cada crente encontra seu lugar no corpo. Pertencer à igreja é viver aqui e agora a antecipação da eternidade. Em 1 Coríntios 12, encontramos uma das descrições mais ricas sobre a natureza da igreja. Paulo usa a metáfora do corpo para mostrar como cada crente está unido a Cristo e, ao mesmo tempo, chamado a viver em unidade com os demais. A partir desse texto, devemos perceber pelo menos 4 pontos de estudo que ajudam a compreender a necessidade e o fundamento da igreja ainda hoje. O primeiro é a unidade em Cristo. O apóstolo afirma que todos nós somos batizados em um só Espírito, formando um só corpo. Ele diz isso no verso 13 do capítulo mencionado. A igreja não nasce de afinidades humanas, mas da obra do Espírito que une diferentes pessoas em uma mesma fé. Essa unidade não é uniformidade, mas comunhão em torno de Cristo como cabeça. Isso aponta para a realidade de que a igreja não é apenas uma instituição, mas a base operacional e abrigo do povo remanescente que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus, conforme confirmado em Apocalipse 14:12. O segundo ponto é a diversidade de dons. Paulo lembra que cada membro do corpo recebe habilidades diferentes, mas todas vêm de um mesmo Espírito. Essa diversidade não enfraquece a igreja, ao contrário, ela fortalece a igreja. Ao você estudar, deve perceber que os dons espirituais foram concedidos para a edificação e para a missão e devem ser usados de forma organizada para que o Evangelho alcance todas as nações. O terceiro ponto é a interdependência dos membros. O apóstolo é enfático. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. A igreja só cumpre a sua missão quando cada um reconhece que depende um do outro. Não há espaço para a autossuficiência espiritual, porque o corpo de Cristo vive de apoio mútuo. Estudando, você verá que isso significa que a vida cristã não pode ser individualista. Ela se expressa em serviço, em solidariedade e missão compartilhada. Preste atenção.
O quarto ponto é a missão de testemunho. O corpo não existe para si mesmo, mas para manifestar a vida de Cristo ao mundo. Quando a igreja vive em unidade, diversidade e interdependência, ela se torna uma evidência visível do reino de Deus. Assim, 1 Coríntios 12 nos lembra que a igreja não é um acessório da fé, mas parte essencial do plano de Deus. É nesse corpo que aprendemos a amar, servir e testemunhar, aguardando juntos o grande reencontro com Cristo. A igreja não é apenas um espaço de encontros semanais ou de uma agenda de atividades. Ela é, antes de tudo, uma comunidade moldada pelo amor de Deus. Um amor que não nasce de nós mesmos, mas que nos alcança primeiro e nos convida a viver de maneira diferente. Esse amor não é apenas afeto superficial, nem um silêncio que evita conflitos para manter a paz aparente. O amor verdadeiro, aquele que sustenta a vida da igreja, ele é paciente, mas não é passivo. Ele é bondoso, mas não é permissivo. Ele acolhe nos braços abertos, mas também corrige com firmeza. Na comunidade de Cristo, amar é ajudar o outro a se aproximar mais do Senhor, mesmo quando isso exige palavras que confrontam atitudes que chamam a mudança. A igreja é chamada a ser o lugar onde a graça e a verdade se encontram, onde cada abraço traz consolo, mas também compromisso, onde cada palavra de encorajamento aponta para a santidade. Não se trata de amar ao modo do mundo, que confunde amor com aprovação irrestrita. Trata-se de amar com o amor que tem direção, o amor que segue o curso da vontade de Deus. Na prática, isso significa que a igreja não pode ser apenas uma coleção de indivíduos que buscam seu próprio bem-estar espiritual. Ela é corpo. E no corpo cada membro se importa um com o outro, porque entende que a saúde de um afeta a de todos. O amor da comunidade se expressa no cuidado, no serviço, no perdão, também na disciplina que protege a pureza do Evangelho. Esse amor custa caro. Ele exige negar a si mesmo, abrir mão da conveniência e até enfrentar a rejeição do mundo. Mas é exatamente esse amor que torna a igreja sinal visível do reino, um lugar onde pessoas imperfeitas aprendem dia após dia a viver como cidadãos do céu. A comunidade de fé é quando vive esse amor, e nesse amor se torna o testemunho vivo de que Deus continua transformando vidas. Ali aprendemos que amar não é fechar os olhos para o pecado, mas abrir os olhos para a graça que restaura. Descobrimos que a regra do amor não nos limita, ela nos liberta. Afinal, a igreja é chamada a ser isso, uma família unida pelo amor que não falha, uma comunidade onde cada gesto e cada palavra refletem o coração do Pai, preparando-nos para viver eternamente no reino de amor. Quanto mais aprendermos sobre o pensamento de Deus sobre a igreja, mais poderosamente agiremos para que o sonho de Deus se manifeste em nós. E eu desejo a você bons estudos.